nós vamos começar a trabalhar o nosso livro. Eu sei que vocês ainda não têm livro, mas a professora Tânia precisa começar com o livro, visto que ele é extenso e que nós temos que concluir. Então, a gente vai fazendo, vai explicando. Depois, quando vocês receberem os livros, vocês voltam, leiam os textos, sublinham o que vocês considerarem de suma importância e nós vamos fazendo revisões periodicamente e vamos fazendo os deveres. Então, inicialmente, vocês vão colocar aí perto de vocês o caderno de história. Porque se der tempo, a tia Tânia hoje já começa a fazer um deverzinho com vocês. Vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês, do meu Bernoulli, e vou compartilhar com vocês alguns slides que a tia Tânia fez no PowerPoint. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui hoje. Para quem está chegando hoje, que é o primeiro dia que encontra a professora Tânia, eu sou a professora Tânia Ferreira, sou professora de História, e nós vamos esse ano começar no primeiro capítulo com expansão muçulmana. Começando por aqui, eu gostaria de saber do Felipe o que quer dizer a palavra expansão, Felipe. Aumento? Aumento. Eu posso aumentar o quê, Mariana? O território? Território. O que mais, Giovana, eu posso aumentar? Uma cidade? As cidades. O que mais, Vinícius Almeida, eu posso aumentar? Eu acho que é a população. A população. O que mais eu posso aumentar, Maria Queiroz? Os países. Os países. O que mais eu posso aumentar, Lavínia? O estado? Estado. O que mais, Carolina? Eu posso aumentar a economia? Sim. Então, eu posso aumentar o território, eu posso aumentar a riqueza, que a gente fala de economia, eu posso aumentar o número de religiosos, né? Eu posso aumentar a pobreza. Então, depende do meu objetivo. O que eu tenho como objetivo de aumentar. Aqui, disse assim, expansão muçulmana. Então, eu vou aumentar algo relacionado com muçulmana. O que quer dizer, Maria Vitória, muçulmana? Quem são os muçulmanos? São um grupo de pessoas com uma religião? São um grupo de religiosos. Isso. Qual é a religião que esse povo segue, Carlos? Quem é muçulmano segue qual religião? Os judeus? Não, judeus não. Judaísmo, não é não? Judaísmo não. Quem é muçulmano segue qual religião? Maria Eduarda? Eu posso tentar, professora, falar? Pode, mas deixa a Maria Eduarda falar primeiro, que eu já pedi para ela. Eu acho. Não, Eu não sei fala que- eu acho. Eu penso, É budismo? não. Oi, Gustavo. Eu penso que é o islamismo. É o islamismo. Então, quem foi o fundador do Islã, Isadora? Não sei. Não sabe. Então, vamos começar por aqui agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tia Tânia colocou significado de expansão. Ação de expandir,
ação de aumentar, ação de alargar, ação de ampliar algo, aumento, alargamento, expansão territorial, expansão comercial, expansão da economia. Então, eu posso ter várias áreas de expansão. Posso ampliar conhecimento, né? Posso ampliar uma campanha publicitária, uma campanha para os mais necessitados. Então, são várias áreas. Mas aqui nós vamos falar de quem são os muçulmanos. Os muçulmanos são os seguidores de Maomé. Quem foi Maomé? Maomé foi um homem que morava na Península Arábica. Nós vamos ver agora mesmo no livro, que ele teve momentos em que ele recebe o anjo Gabriel, mensagens do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel fala para ele: você precisa fundar, você precisa criar, você precisa fazer uma religião monoteísta nessa área, que é a Península Arábica. Até então, a maioria de lá eram politeístas. Então, vamos lá. Então, quem é muçulmano? É todo indivíduo que pratica o Islã. O que é o Islã? É uma religião monoteísta. O que é monoteísta, Richard? Professora, eu me confundi, mas eu acho que monoteísta é que acredita em mais de um Deus. Ou ao contrário. Mono? Mono falei ao contrário. Monoteísta é que acredita em um Deus e politeísta é que acredita em um. Ok, vamos voltar. Então, é todo indivíduo que pratica o Islã. Então, é uma religião monoteísta. E o que é essa religião? Ela é centrada na vida e nos ensinamentos de um profeta. Esse profeta, no caso, é o Maomé, que nós vamos estudar ainda. Aqui a professora Tânia colocou uma imagem, né? Isso aqui são possíveis indivíduos muçulmanos, né? Que estão aqui no momento de reverência a Alá. Quem é Alá, Vinícius Cruz? Não sei, professora. Quem sabe me dizer quem é Alá? Outra pergunta antes, Carolina, só uma perguntinha antes. Quem é Jesus? Ninguém sabe. O nosso Deus. Deus. O nosso Deus. Deus dos cristãos. É filho de Deus. Ele veio à Terra? Jesus veio à Terra? Veio. Quem aqui já leu alguma coisa, já fez catequese sobre Jesus? Eu já. Todos nós, né? Até a professora Tânia, que na época dela quase nem tinha catequese, fez também. Então, Jesus é o enviado de Deus, que veio à Terra, que viveu em torno de 33 anos, e ele veio e sofreu para salvar a humanidade. Agora, quem é Maomé? A Maomé era também um homem que veio e que teve a função, né, por Deus, de criar uma religião. Essa religião, eles não acreditam que Jesus é o profeta. Eles acham que Jesus é só, não acham que ele é o Messias, que ele só é um profeta. Nós, Messias, Jesus para nós é o Salvador, é o Messias. Então, eles ainda estão esperando o Messias deles. Vamos lá. Aqui. Nós temos aqui esse mapa. Tia Tânia vai ampliar. Vai tirar esse daqui. Vai ampliar esse aqui. Só para que nós possamos imaginar no globo quem é essa área. Que área é essa? É o Brasil? Não, é a África. É a África. É a África. Se aqui é a África,
Essa ilhazinha que é aquela dos filmes. Qual ilhazinha é essa? Madagascar. Madagascar. Aqui, essa península de verde que a tia Tânia colocou, estão vendo que aqui tem uma fenda, né? Aqui tem um branco. Esse branco representa quem? O mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo. E aqui? É o Mar Vermelho? É o Mar Vermelho. Muito bem. Aqui, ó, nessa pedacinho aqui, ó, é o Golfo Pérsico, que vai desaguar no Adriático. Então, por que a tia Tânia está mostrando essa parte aqui? Porque é sobre ela que vai iniciar os nossos estudos. Tá? Então, olha, de alguma maneira, eu vou abrir e vai desconfigurar, mas vamos abrir aqui para a gente ver. Ó, ela está ligada aqui, tá vendo? A África está ligada com a península. Tem um pedaço de terra aqui ligando, ó. Ó. Tá? Deixa a Tânia voltar aqui agora. Quero isso aqui. Agora eu vou abrir esse. Olha, aqui nós vamos ter o Mar Vermelho, né? Aqui nós vamos ter a península. Qual península? Península Arábica. É uma parte de terra que adentrou o mar. Então, aqui nós vamos ter a Arábia Saudita, o Iraque, Omã, Iêmen. E aí nós vamos ter esse outro mapa que a tia Tânia vai mostrar de novo. Aqui já é África, ó. Egito, Sudão, Etiópia, Mar Vermelho. Esse pedacinho de azul aqui em cima. Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. E estão vendo esses puxadinhos aqui, assim, ó, esses risquinhos? Canal de Suez. Vamos guardando. Vai com Deus. Então, aqui, ó, é Canal de Suez. Vai guardando esses detalhes. Deixa a Tânia voltar essa aqui. Vamos abrir esse. Ó. Ó, aqui tem algumas palavras que não estão em português, mas é possível a gente analisar. Então, nós temos aqui, ó, Líbano, Síria, Israel e Palestina. Está falando de Israel todo dia na televisão esses dias, porque está sendo campeão na aplicação das vacinas. Então, está aqui, ó, Israel, né? Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, de cá, Egito, Sudão, né? Eritreia, Etiópia, Iêmen, Omã, né? Estados do Catar, aquela região ali, Emirados Árabes e assim por diante. Kuwait, vamos lá. Voltar aqui. Agora a tia Tânia quer saber o seguinte. Quero perguntar para o Felipe. Felipe, todo árabe é muçulmano? Não, Por quê? porque nem todo árabe acredita em só em um Deus. Não. Por que todo árabe não é muçulmano, então? Eu pergunto para vocês, todos os brasileiros são católicos? Não. Não. Eu posso ter brasileiro católico, evangélico, espírita. Eu posso ter brasileiro que não acredita em nenhuma religião, que a gente vulgarmente fala de ateu, né? Então, eu posso ter brasileiro que não é católico. Eu posso ter brasileiro que acredita no islamismo, que segue o islamismo? Sim. E brasileiro é árabe? Não. Não, não é. Então, eu posso ter pessoas que seguem o Islã e que não são árabes. Mas todos os árabes são muçulmanos? Não, Não. Eu posso Não. ter um árabe que é católico. Eu posso ter um árabe que é evangélico. Eu posso ter um árabe que acredita na igreja ortodoxa.
Então, lembra disso. Nem todo árabe é muçulmano. Mas todo muçulmano é árabe? Também não. Vamos lá. Olha, por favor. Atualmente, trata de cerca de 360 milhões de pessoas que são árabes e que se espalham desde o Oceano Atlântico até o Iraque. E eles têm em comum o idioma árabe, que, observados alguns dialetos locais, é relativamente uniforme. Os povos árabes que falam árabe são descendentes de uma mesma população que habitou a Península Arábica há milhares de anos. São os povos semitas, dos quais descendem boa parte dos judeus israelenses. Vamos lá. Quem são? Eu vou puxar minha janela aqui. Quem são os povos semitas? Nós estudamos ano passado. Quem são os semitas? Posso falar? Pode. Eu penso que é os povos, como chama? Vários povos, tipo os... Ai, como que eu vou te falar, tia? Fala como você acha que dá certo. Deixa eu pensar aqui e depois te falo. Tá bom. Olha aqui para a tia Tânia. Vamos aqui. Olha, vamos partir essa Pode falar, palavrinha aqui. Ó. Eu parti a palavra 100. Lembra disso ano passado? Teve alguém que teve vários filhos. Quem que é esse alguém? Entre eles, teve um filho chamado Sem. Quem foi? Foi Noé. Abraão? Noé. Noé teve vários filhos. Entre os vários filhos, teve um que se chamava Sem. Daí veio o povo semita. Então, o povo que hoje segue a religião islâmica é de maioria descendente do povo semita, Sem. Então, o povo muçulmano tem parentes, tem antepassados lá em Noé. Tem que guardar esses detalhes que são importantes. Então, o povo semita vem da palavra Sem, que era um indivíduo, um filho de Noé. Vamos lá. Dos quais descende grande parte dos judeus. Se eu disser para vocês, todos os muçulmanos são descendentes de Sem? Não. Não, eu posso ser muçulmana. Eu não sou descendente de Sem, diretamente não, né? Que todos somos parentes bíblicos, mas diretamente eu não sou da descendência semita. Essa parte que nós já comentamos. Agora aqui nós temos uma Caaba. Agora a tia Tânia vai lá para o livro. Nós vamos abrir o livro, vamos ler. Oi, Mateus. Vamos ler. Oi, Otávio. Oi, Esther. Vamos ler o livro e a tia Tânia vai explicar o que vocês ainda não viram nos slides. Qualquer dúvida tem que interromper a aula e tirar a dúvida. Vamos lá. Começando aqui. Expansão muçulmana. Pode começar, por favor, a leitura devagar, o Felipe.
Utilizamos o termo Idade Média para denominar um período da história ocidental, mas não podemos esquecer que, em outros lugares do mundo, acontecimentos históricos também ocorrem nesse período. Um exemplo é o surgimento e a expansão do Islã, religião monoteísta que se desenvolveu no território do atual Oriente Médio, durante a Alta Idade Média. Ano passado, no final do ano, não foi comigo que vocês estudaram, foi com a outra professora. Vocês estudaram feudalismo. Lembram disso? O que é o feudalismo? É um sistema comercial, econômico, religioso. O que formava o feudo? O feudo, ele era uma fazenda onde havia uma casa grande, um castelo, né, uma mansão, que morava o senhor feudal, e no restante da fazenda moravam os seus agregados, que eram os servos. Na fazenda vão ter vários instrumentos, como moinho, né, que o fazendeiro emprestava para o servo em troca de algo que o servo dava a ele, como um mantimento, um valor em alimentos. Nós vamos entender que quando a Idade Média acaba, ela acaba por quê? Porque houve uma invasão, né, dos bárbaros no Oriente, no Império Romano. Quem lembra disso? Ninguém lembra? A tia Tânia vai ter que voltar nessa matéria ainda. Tá bom, vamos lá. Mas não podemos esquecer que em outros lugares do mundo tinha história. Onde você está situado, Otávio? Qual país você está hoje? Brasil? Brasil. Você acredita que o mesmo que está acontecendo aqui está acontecendo, por exemplo, na França? Não, porque em cada país as coisas Não são diferentes. necessariamente, né? No Brasil está tendo uma pandemia e na França também está tendo uma pandemia? Sim, isso é comum. Mas a maneira como lidam com isso, a maneira como a economia funciona, como o governo funciona, como o Estado funciona, são maneiras diferentes. Isso foi o que o Felipe leu. Ao mesmo tempo que nós estamos estudando a expansão muçulmana, em outros locais estavam acontecendo outro tipo de história. Então, a minha história não é a mesma que a sua. E a nossa história do Brasil não é a mesma do Iraque, que não é a mesma do Canadá. Porém, nós estamos todos vivendo no ano de 2020. Então, é isso que o livro trouxe. Pode continuar a leitura, Matheus José. Você sabe quem são os muçulmanos? Qual a importância deles para a história? Então, vamos lá. Muçulmano é todo ser que segue a religião islâmica, segue o islamismo. E eles foram importantes para a nossa história? Sim, nós vamos perceber que para o Brasil, por exemplo, muitas de nossas palavras vêm do povo muçulmano. Daqui a pouco nós vamos chegar aqui. E comidas também, e matemática também, e astronomia também. Muçulmano é todo indivíduo que professa a religião muçulmana ou islâmica, que é a mesma coisa, que foi criada na Península Arábica por um reformador religioso chamado Maomé. Quando? No século VII, em 622 d.C. Atualmente, o grupo dos muçulmanos é o que mais cresce em número de seguidores e constitui
o segundo grupo religioso mais numeroso do planeta, com cerca de 1,6 bilhão de fiéis, quase 23% da população mundial. Qual é a primeira? É o cristianismo. Então, estudar a história do Islã é importante, pois além de conhecer a religião, que é seguida por grande parcela da população do mundo, você vai compreender como os muçulmanos foram fundamentais para a construção da cultura ocidental que é a nossa. Aqui nós temos uma imagem e vamos adentrar. Aqui nós temos, como chama isso? Essa torre chama-se mirante. Mirante é de mirar, né? Vamos voltar. Então, você está aqui nessa torre e você observa o que tem ao redor. É uma torre de uma mesquita. Vamos abrir aqui. Que nós temos várias mesquitas. Essa aqui é a mesquita azul. Essa parte aqui é por dentro. Ó. Em uma mesquita, ela é forrada com um tapete gigante. Estão vendo o tapete no chão? Por quê? Porque não tem banco. Na nossa igreja tem banco, tem cadeira. Eles não têm. Por que eles não têm? Porque eles, quando vão orar, eles oram ajoelhados. Ó. Estão vendo? Oram ajoelhados. Ok. Vou fechar aqui. Vamos voltar para cá. Península Arábica. Essa parte aqui nós já vimos, que a tia Tânia fez um recorte aqui, colocou lá nos slides. Então, agora vamos ver o que significa a palavra árabe, Maria Eduarda. Árabe expressava um gênero de vida ligado ao deserto. Pode ter sido derivado de um termo hebreu, araba, que significa vida selvagem ou deserto. Esse termo está relacionado, por exemplo, a cameiros, cabras e camelos. Tia, você pode tirar a seta, por favor? Isso. Tendas e acampamentos, e claro, ao comércio. Obrigada. Então, vamos entender aqui a primeira parte. A palavra árabe, ela está relacionada a hebreu. Quem é hebreu é o mesmo que judeu, né? É o povo de Deus. Esse povo está relacionado a quê? Ao deserto, que está relacionado ao comércio. Comércio de quê? De carneiros, de cabras, de camelos. Esse povo tinha que ficar no deserto, então eles tinham que ter tendas, acampamentos. Maria, continua. Ser árabe era um beduíno habitante dos desertos da Arábia que tinha vida nômade ou seminômade. Falava o aramaico, a língua do Império Assírio, e em geral comportava-se como um mercador pacífico. Então, nós vamos ver que o árabe, normalmente naquele período, ele era um beduíno. O que era um beduíno? Era habitantes do deserto, de onde? Da Arábia. Ele poderia ser nômade ou seminômade. Ele já tinha um idioma que era o aramaico, que, por sinal, era a língua oficial do Império Assírio, e ele normalmente comportava-se como um mercador, porque ele fazia comércio, troca de mercadorias. Tá. Por favor, você... Caterine, está aí? Estou aqui. Por favor, você vai fazer a leitura para a professora Tânia.
Estamos aqui, ó. Por isso a palavra árabe nunca qualificou raça, tampouco etnia. Tia, tira a setinha do meio, por favor. Os habitantes dos países ditos árabes reúnem etnias muito variadas, como os berberes, que são um conjunto de povos que falam línguas afroasiáticas. Então, vamos entender. A palavra árabe não quer dizer que é só uma raça, só uma etnia, só um país. Não. É vários países e que falam línguas diferentes. Posso estar falando uma língua afroasiática. Então, árabe, eu posso estar na Arábia, mas eu posso estar em outro local que eu posso ser considerado como árabe. Mateus, quanto à religião, Quanto à religião, antes da fundação do Islã, a Península Arábica era habitada, em sua maioria, por politeístas, ou seja, havia a crença em vários deuses, além de haver judeus e cristãos. Então, vamos entender. Quanto à religião, antes do Islã, lá na Península Arábica, em sua maioria, o povo era politeísta, mas havia também crenças em um só Deus, como os judeus e os cristãos. Então, nós vamos ter um misto de religiosidade ali. Vamos ter politeístas e monoteístas. Nós vamos ter judeus e cristãos. E logo, logo, vamos ter os muçulmanos. Então, é um grupo de religiosidade. Maria Queiroz, como desde os seus primórdios, o centro original do islamismo é a Arábia. Em geral, tendemos atualmente a pensar de que todos os árabes são muçulmanos, ou então que todos os muçulmanos têm de ser árabes. Esse é um erro que precisa ser evitado. Nem todo árabe é muçulmano, e para ser muçulmano não há necessidade de ser árabe. Nós, nos dias de hoje, por exemplo, há um enorme contingente de muçulmanos entre os turcos, os iranianos e os iraquianos, os africanos, os habitantes dos estados que formavam a ex-União Soviética e mesmo entre indianos e chineses. Vamos lá. Relacionar árabes e muçulmanos é um impulso comum, mas essa correlação sempre existe? Ela é importante? Quais são os pontos comuns entre a religião muçulmana e o mundo árabe? Para entender o que une e o que separa árabes e muçulmanos, é preciso, em primeiro lugar, entender o que define um indivíduo como árabe. Por volta do ano 600 d.C., essa definição era simples. Os árabes estavam principalmente em tribos dispersas pela Península Arábica. Entre eles estava Maomé, que é o fundador da religião muçulmana, que em português também é chamada de Islã. O islamismo unificou as tribos e possibilitou que elas se expandissem, principalmente para o norte da África e o Oriente Médio. Esse deslocamento dos árabes levou consigo, além da religião, os costumes e a língua também. Aqui, observando essa parte, nós vamos perceber a expansão. Lembra que no início do vídeo ela está só de pontilhados nessa parte? Olha o quanto que ela cresce. Ela cresce no norte da África. Aqui nós já estamos chegando, guarda isso, chegando onde? No Estreito de Gibraltar. Então, nós já estamos passando aqui para a Europa, chegando na Espanha e Portugal. Em algumas ilhas no mar Mediterrâneo e toda essa parte aqui do Oriente. Olha o quanto cresceu. Passados séculos, foi acompanhado da miscigenação com os povos locais, o que fez com que os árabes deixassem de ser um povo homogêneo. O que se manteve até hoje como elemento comum entre eles é a língua. É ela que define quem faz parte do chamado mundo árabe. Mas pode haver grandes diferenças entre o árabe falado em um país e o falado em outro. Um palestino vai ter dificuldade ao conversar com um marroquino, por exemplo. O que unifica a língua é a escrita do árabe clássico. Ele foi usado para escrever o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A influência do islamismo no mundo árabe é evidente. Embora existam judeus e cristãos, a maioria dos árabes são muçulmanos. A confusão começa quando se faz a afirmação inversa,
Isso porque a maioria dos muçulmanos não são árabes. Quando o islamismo se expandiu, ele foi para além do mundo árabe. No Oriente Médio, por exemplo, o Islã é a principal religião de uma grande diversidade de povos, como os persas no Irã, os turcos, os curdos que estão no Iraque, na Síria, na Turquia e em outros países. Todos esses povos têm alguns pontos em comum com os árabes, mas são povos distintos, com línguas e com costumes próprios. A maioria dos muçulmanos, no entanto, nem sequer está no Oriente Médio. Os 4 países com o maior número absoluto de pessoas que têm o Islã como sua principal religião estão na Ásia: Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh. Na Índia, eles são uma grande minoria. No contexto dos 1,2 bilhão de habitantes do país, os 170 milhões de muçulmanos são uma religião minoritária. O islamismo também não é homogêneo. Na atual Arábia Saudita, berço dessa religião, a principal corrente é o sunismo, incluindo uma de suas vertentes chamada wahhabismo. No Irã, predomina o xiismo. Cada um tem sua própria interpretação do que é ser muçulmano, e há também diferentes tipos de relação entre a religião e o Estado. A Turquia, por exemplo, é um Estado secular, ou seja, não tem leis com motivação religiosa. Por outro lado, o Irã e a Arábia Saudita têm o islamismo como base da constituição desses países. Além das diferentes correntes, a forma de se relacionar com a religião também varia de pessoa para pessoa. Assim como acontece no cristianismo e em outras religiões, há desde praticantes fervorosos e assíduos até os que mantêm uma relação quase apenas cultural com a religião. E há também casos extremos de organizações político-religiosas que desejam impor a religião aos demais e que, para isso, podem promover atentados com o pretexto de defender a sua própria interpretação